Estamos começando pela Alpha Channel mais um programa Net Clube na TV. O seu programa de network aqui na Alpha Channel. E eu quero lembrar você, que você quiser participar do Net Clube, que é o nosso clube de negócios aqui na região de Alphaville, entre em contato com a gente. @netclube, Alphaville é o nosso Instagram. Manda uma mensagem que você pode estar aqui com a gente em todo o nosso ecossistema, como fez o meu amigo aqui, ó, o Patrício Darvinson. Isso, Tudo bom, exatamente. Prazer. Patrício Darvinson. O Darvinson veio da onde esse sobrenome? Você não é daqui de São Paulo, né? Não. Eu sou baiano, de Rio Real. Meu pai é sergipano. Fui para Sergipe empreender, começar a vida. Olha que legal. Esse Darvinson aí, eu perguntei para minha mãe, ela disse que viu passando no final de um filme, gostou e me colocou. Olha Patrício só. Darvinson. Inclusive, o Patrício veio aqui esses dias. Todo mês a gente faz um jantar para os empresários e o Patrício participou com a gente na palestra, inclusive, foi ele que fez a palestra principal e foi muito legal, todo mundo adorou. Por isso que eu fiz questão de chamar ele aqui para fazer uma entrevista com ele, porque esse cara tem muita história e muito conteúdo. Vamos lá nas tuas origens. Me conta um pouquinho da tua história. Bom, eu gosto de começar a minha história contando do ano de 1992, quando eu tinha 8 anos e meu pai ganhou na Loteria Federal. Ele ganhou na loteria? Ganhou na Loteria Federal. E naquela época era um monte de dinheiro, grana, né? Ficamos milionários. Eu me recordo saindo de Rio Real, Bahia, que é o local que eu nasci, uma cidade de aproximadamente 50 mil habitantes. Tá. E fomos morar em Aracaju, na capital sergipana, e a vida mudou do nada, né? E a Loteria Federal, na época, ele fez os 13 pontos lá, né? Eu não sei te dizer, era porque assim, era 13. Era assim. Fez os 13, acertou todos os jogos, né? Alguma coisa assim. Ele acertou, eu sei que mudou de vida, ficou milionário, foi maravilhoso. Ou era loteria assim, ou era do bilhete, né? Que Vou procurar saber, vou perguntar. Depois você me fala. E aí, o que aconteceu depois disso? E, para resumo de história, fomos morar em Aracaju, mas depois de 2 anos, em 94, meu pai desapareceu. E tudo que era abundância começou a se transformar em escassez. Ele pegou o dinheiro e foi embora? Não. Ele gastou o dinheiro antes? Também não. Ele já era um citricultor que vendia laranja e maracujá para grandes redes. E um pessoal começou a comprar a laranja a ele à vista e depois quis parcelar, ele parcelou. E quando ele foi fazer a cobrança, ele desapareceu. Então tudo indica que mataram ele. Foi assassinado. Deus do céu. Ele desapareceu, depois não... Ninguém sabe, até hoje ninguém sabe o que aconteceu. Meu Jesus. E aí a família tudo desabou, que era abundância, né? Começou a ser escassez. A minha mãe, eu sou o mais velho, mãe de 3 filhos com 30 anos, uma guerreira, dona Leninha, e a gente começa esse processo de transformação. Mas foi muito bacana porque hoje, ressignificando tudo isso, aquele foi um momento que eu podia choramingar a triste sorte nesse mundo miserável. Sim. Ou mudar a jornada. E ali eu começo meu primeiro negócio com minha mãe, que é vender pizza, brotinho e polpa de fruta nas ruas de Rio Real. E ali eu entendi muito uma frase que hoje está muito bem formulada na minha cabeça, que diz: não são as circunstâncias que moldam o nosso destino, nem determinam o destino, mas as nossas decisões. E ali eu decidi contribuir com minha mãe, entender que há um mundo diferente do que eu estava acostumado a vivenciar. Sim. Cidade pequena, todo mundo tem que trabalhar para a prefeitura, puxar saco de algum político, para de 4 em 4 anos, e eu disse que aquilo eu não queria na minha vida. E me fala uma coisa, como é que você veio parar em São Paulo? O que aconteceu empresarialmente na tua jornada? Em 2005 eu abro meu primeiro negócio de fato, que era a Uber Promotora, e em 2007 nós fomos convidados para vir para receber um prêmio aqui no Banco BMC na época, que foi comprado pelo Bradesco. Nós descobrimos que nós éramos o nono do Brasil, mesmo atuando lá de Lagarto, Sergipe, uma empresa pequena, e aí a gente começou a expandir o nosso negócio. E desde 2010 nós temos filiais aqui em São Paulo, nós temos 2 filiais aqui em Barueri, pelo incentivo fiscal que existe aqui na região. E eu começo essa jornada empreendedora, minha empresa cresce bastante, só que quando chega ali por volta do ano de 2012, 7 anos de empresário, e eu cheguei em casa depois de uma viagem, expandindo um negócio por todo o Brasil e meu filho não me reconheceu. E aquilo para mim foi um choque muito grande, porque eu estava ganhando dinheiro, crescendo materialmente, mas eu estava perdendo o que a traça e a ferrugem não pode comer. Era o meu casamento, era o crescimento dos meus filhos. Exatamente. E ali eu me perguntei se não havia uma outra maneira de fazer negócio. E foi quando eu comecei a compreender que existem outras maneiras de fazer negócio
para que eu não fosse um escravo de luxo, que era o que eu era, um escravo de luxo. Então, não tinha férias, não podia viajar, o tempo todo com muitas responsabilidades, eu achava que só eu podia fazer de melhor. E foi quando eu comecei agora, junto com o meu sócio, que é meu tio, que é irmão de meu pai, que é como um pai para mim, que nesse processo contribuiu na minha jornada, e tem meu primo também, que nós... Eles estão lá, eles ficam lá na Eles ficam lá em Lagarto, exatamente. E nisso comecei eu como CEO e um dos fundadores, eu comecei a entender, temos que fazer de um novo jeito, e a gente começa a fazer um novo negócio, e aí o negócio começa a crescer. Você está falando da... Não, na época era... Quero Delivery ou da X5 Business? Nenhum das duas. Qual Aí que é? eu estou falando da Ubla. A da Ubla. Isso, a Ubla é a primeira empresa que é um berço para esses negócios. O Quero Delivery, ele surge de uma ansiedade minha para dizer, eu dei sorte ou eu tinha um método para crescer. Então, eu queria essa resposta, e o Quero Delivery, ele é tipo um iFood do interior. Hoje a gente está em mais de 200 cidades, mas quando eu fui o investidor de 2 jovens, Miguel e Danilo, e o professor Edberto, então eu entrei dizendo, eu sei como crescer negócio, eu sei como fazer empresas crescerem exponencialmente, e eu tinha aproximadamente 500 mil de venda em 4 cidades, e hoje o Quero Delivery faz 500 milhões ano, com mais de 20 mil parceiros, e tem crescido bastante. E lá não tem iFood, O iFood chegou, hoje está em todas as cidades que a gente tem, praticamente então, o iFood tem. Então, concorrente do Concorrente direto. Que legal, cara. Exatamente. Olha só. E você acreditou no projeto deles e investiu? Exato. Como eu queria pegar isso, cara, eu tenho um método, eu sei como crescer negócio, e eu queria me desafiar. E eu peguei um negócio, estava lá, um entregador foi entregar um pedido que meu filho tinha feito, e eu falei, cara, como é que está o seu negócio? Era alguém que tinha um restaurante, e ele falou, cara, tá bem, e entrou um Quero Delivery, e na hora eu comecei a pesquisar, eu disse, cara, esse negócio eu acredito que ele pode crescer. Eu fui conhecer quem tinham criado, Miguel e Danilo, conheci o Jockey, que hoje eu invisto em gente e não em negócios, e eu vi os meninos são bons, então dá para chegar junto. Essa frase que ele falou, eu invisto em gente e não em negócios, é importantíssima. Por quê? Porque você precisa primeiro confiar, conhecer e comprar o inventor da coisa, né? Exatamente. Para depois, por trás, vir o negócio. Porque eu conheço vários empresários que investidores que colocaram dinheiro na mão de pessoas erradas, e você põe na mão do ser humano, né? Exatamente. Então aí que complica muito. Gostei muito dessa tua análise. E nessa minha jornada, hoje eu invisto em diversos negócios, são mais de 30, eu entendi que a maioria das empresas não precisam de dinheiro. E a gente acha que o problema da empresa é dinheiro, não. O maior problema é que... gestão, né? O Sebrae faz um estudo causas-mortes e vai mostrar que não tem planejamento prévio, não tem gestão e nenhum comportamento empreendedor. Então, quando eu comecei a analisar aqui, que é dentro da minha tese, o domínio do óbvio, o que é dominar o óbvio? Uma empresa tem que ter um planejamento estratégico. E mais de 85% das empresas no Brasil não possuem planejamento estratégico. Então... Eu quero te perguntar uma coisa. O que a inteligência artificial hoje contribui para as tuas empresas? Essa é uma pergunta muito importante. Eu tenho diversas maneiras que ela tem contribuído. No Quero Delivery, por exemplo, ela é utilizada para entender o comportamento de compra do consumidor e está colocando produtos que se assemelhem ao padrão dele. Exemplo, Mazei, como italiano que estávamos falando aqui no bastidor, gosta de comer uma pizza, por exemplo, no sábado à noite. Sim. Ou a inteligência artificial vai saber qual é o comportamento que Mazei pede, e eu vou lhe mandar um pushzinho, um SMS, e vou dizer, Mazei, tem uma pizza aqui com a promoção, que é a pizza que você gosta. Então hoje a gente tem utilizado a inteligência artificial para entender o comportamento do consumidor e ser cada vez mais uma oferta personalizada. Em outros momentos, tem ajudado negócios nossos em ajudar o gestor a tomar decisão, fazer análises mais estratégicas. A gente pega relatórios e começa a pedir para a inteligência artificial analisar junto com a gente. A inteligência artificial hoje faz plano de negócio, projeto de viabilidade, faz apresentações como nenhum cara bom de marketing consegue fazer. É um absurdo, né? Exatamente. Só que tem um grande problema. A inteligência artificial é burra. Opa! Essa frase é forte. Essa é forte. Por quê? Por quê? Se você não te der os comandos corretos, ela vai trazer informações completamente equivocadas. Você está completamente certo. Eu tive aqui, num dos jantares do Net Club, que você participou do último, eu tive aqui uma pessoa que chama Márcio Cogum, um grande amigo nosso, que ele fez um curso em Harvard
sobre inteligência artificial e ele veio passar a experiência dele aqui. O principal que ele falou, você precisa saber conversar com a inteligência. Se você não souber pedir, você não vai chegar a lugar nenhum. E eu tenho uma tese, é que os jovens vão quebrar muito a cabeça e nós iremos usar melhor a inteligência artificial. Por quê? Porque nós temos profundidade. Exatamente. O jovem vai chegar lá, quero fazer um planejamento estratégico. Ok, a inteligência artificial vai trazer lá uma informação qualquer, mas espera aí, e como que eu vou fazer pergunta? Por exemplo, eu acredito na minha tese, que é como a gente faz o planejamento estratégico no método, que é onde eu estou, para onde eu vou, como vou e com quem vou. Para onde vou eu vou fazer o planejamento estratégico. Eu faço pesquisas, eu faço análise SWOT, eu faço benchmark, eu cuido do MTCC, que é Mercado, Tendências e Cenários Tecnológicos. Será que o menino ou o empresário vai saber fazer esse tipo de pergunta? Não sabe, porque ele não estudou. Imagina, mas ele não tem base de informação nenhuma e inteligência emocional até para poder fazer esse tipo de coisa. Eu faço sempre uma pergunta, já imaginou se o médico brasileiro estuda do mesmo modo que o empresário estuda para abrir uma empresa? Nós teríamos um índice de mortalidade nos hospitais impressionantes. Em 10 anos, 80% das empresas brasileiras quebram. Então, imagina se o empresário começasse a estudar como o médico estuda. O índice de sucesso, como seria para nós que somos empreendedores no Brasil, que já é um mundo desafiador de empreender. Né? Inclusive, foi feita uma pesquisa norte-americana que fala que 21% do que a gente aprende nas faculdades e universidades, a gente não aplica na vida, no dia a dia. E é um índice extremamente baixo, né? Exato. 21%, ou seja, 80% do meu tempo, quando eu fiz faculdade, tudo foi pro lixo. Eu só vou aplicar 21%, né? Exato. E a inteligência, tanto que o Márcio até comentou aqui, a inteligência artificial vai formar pessoas que saibam conversar com ela, não necessitando ter faculdade. Exato. Ele vai saber, vai ser uma estratégia para ele saber conversar com a inteligência. Isso eu já percebo no dia a dia das nossas empresas também. E eu penso que o que vai fazer a diferença não é o nível de conhecimento que eu tenho. Sim. É o nível de capacidade de ação que eu tenho. Porque o que adianta eu ter conhecimento e não ir para o campo? Então eu viro uma pessoa com tanto conhecimento, mas... Então eu acredito muito que a mentalidade é que vai mudar o jogo. Mas a mentalidade não é única cognitiva. Ela precisa de ação, ela precisa de experiência, ela precisa ser provada no fogo, porque eu só testo se o meu conhecimento ele é suficiente quando eu vou para o campo. Já dizia meu avô Josa Patrício, lá no interior da Brasília, em Lagarto, viola de boca é muito fácil de tocar. Ou seja, tocar um violão pela boca qualquer um toca. Eu quero ver quando vai para ação. E ele fala uma frase que foi muito interessante. Minha esposa preparou um documentário lá nos meus 30 anos. Ele falou: Patrício é o meu neto que sonha de noite e faz de dia. Então, eu sou aquele que coloca em ação. O conhecimento, eu acho ele de suma importância, mas do que vale o conhecimento sem ação? Nada, absolutamente nada. Então... Olha, que bacana. Eu quero saber, e a X5 Business faz o quê? A X5, quando nesse processo que eu estava crescendo no meu negócio, meu filho não me reconheceu, meu casamento estava acabado, eu estava numa situação desafiadora e eu queria me divorciar. Nisso eu acredito muito na palavra de Deus, no que Deus disse. Tem lá em Romanos dizendo, cara, casamento é para a vida toda. E eu fui ter uma conversa séria com Deus e disse: Deus, cara, Jesus não quis casar não. O casamento você disse que é tão bom e aí... Por que ele não casou? Por que ele não casou? E eu tive essa conversa, mas eu voltei ao Jardim do Éden, quando Deus abençoou o primeiro casamento. E para resumo de história, eu briguei muito com a minha esposa, mas Deus falou, num dia que eu estava no banheiro chorando, querendo me separar, me dar uma solução. E Ele falou: olha para o espelho. E quando eu olhei, olha para frente, e tinha um espelho. E eu vi que o problema era eu. E ali eu começo agora, mesmo como empresário, eu e minha esposa, a desenvolver um projeto que se chama Acredito no Casamento. E a gente ajuda nosso casamento e começamos a ajudar novos casais. Então eu mesmo como empresário fui estudar, fui querer fazer uma formação de psicoterapia familiar, minha esposa, e começamos a ajudar casais. Eu quero saber um pouquinho mais sobre esse teu projeto. Daqui a pouco a gente vai fazer um break, uma pequena pausa. Já voltamos com o nosso programa NET Clube na TV.
voltamos com o NET Clube na TV. Eu estou aqui com o Patrício. Eu quero saber o seguinte, Patrício. Esse projeto aí que restaurou o teu casamento e você está ajudando as pessoas nesse sentido também, né? Exato. Conta um pouco sobre isso. E aí eu e minha esposa começamos a ajudar casais e nesse processo eu defini que com 35 anos eu iria me aposentar. Que eu iria sair dos meus negócios e ia deixar ele tão redondo que não iria precisar de mim. E eu iria... 35 anos? Com 35 Você anos. Você está com quantos anos? 40. No dia 26 de julho de 2019 eu iria sair dos meus negócios. E eu saí no dia 1º de janeiro de 2019, através da metodologia que hoje eu ensino na X5 Business. Só que o que acontece? Eu não saí para montar X5 Business. Eu e minha esposa, eu saí dos meus negócios, vim só para o conselho, começamos a investir em negócios e eu ficava fazendo encontro de casais pelo Brasil todo, eu e minha esposa, ajudando casais. Olha que legal. Tanto que o meu YouTube, boa parte é 100% de casais. Ele não falou isso aqui no evento que ele fez. É porque eu tinha pouco tempo, eu tive que cortar. Que legal, eu fico à disposição para voltar, fazer lá já o pitch já para voltar, né? Com certeza. E nesse processo eu parei e fiquei, e aí vem pandemia. Na pandemia eu entendi que eu só estava conseguindo, nós só conseguíamos atingir o público feminino e os homens. Sim. Que é responsável. E a maioria dos homens, eles só vinha pedir ajuda quando a mulher tomava uma decisão. E quando a mulher toma uma decisão, é difícil de voltar atrás. É isso que eu queria perguntar para você. Por que o homem mesmo sofrendo no casamento, mesmo tomando pancada de todo lado, ele fica quieto, ele espera uma reação da mulher. E a mulher, quando toma uma decisão, como você falou, ela tomou, acabou, não tem volta. Hoje, geralmente, na psicologia, isso é chamado de transferência. Todos nós transferimos o relacionamento que eu tenho com meu pai, com minha mãe, para com o nosso cônjuge ou para com o próximo. Sim. Então, a maioria vem com relacionamentos doente, com o pai, assim, com a mãe, e transfere para o cônjuge. Sim. Então, geralmente, o pai, como que era o nosso pai antigamente? Era aquele que acreditava que, apesar de todos os problemas, estava ali, saía fazer aprontar, mas ele não desistia. Mas era durão, batia. Exatamente. Vara de tatu. E aí a gente faz a mesma transferência. Sim. E hoje, como as mulheres também ascenderam socialmente, elas têm mais posição. Antigamente existia uma mulher muito submissa. A mulher era muito submissa. Exato. Né? E hoje a mulher quer um papel e que eu acredito que tem que ter de diálogo, de conversa. Porque quando a gente vai na Bíblia, lá em Efésios capítulo 5, 22, onde diz mulher seja submissa, né? O homem é a cabeça. Quando você vai na exegese do texto, no versículo anterior está dizendo sejam submissos uns aos outros. Paulo está falando de uma submissão mútua, em que cada um tem seu papel bem estabelecido num lar. Só que a gente tende a dizer que a mulher é submissa e que o homem tem que mandar e fazer o que quer. Não, Sim. Não é isso que Paulo escreve naquele momento. Mas esse é assunto para outro momento. Voltando, na pandemia, diversos amigos começaram a me ajudar. Patrício, nos ajuda na empresa. E eu falei, vou começar a ajudar. E comecei a ajudar os empresários. Ou seja, você estava aposentado. Aposentado de boa, lá na minha chácara em Lagarto. Correndo, caminhando, jogando videogame com os meus filhos, enfim, era dessa, e indo só para as reuniões de conselho de forma estratégica, que era a minha posição. E quando eu começo a ajudar essas pessoas, esses empresários na pandemia, eu percebi que existia esse método, que eu tinha um método para crescer, que eu aplicava nos meus negócios e por que não compartilhar. E quando esses homens... Mesmo porque Deus, quando Ele dá para a gente o conhecimento, Ele não dá para a gente absorver só para nós, a gente tem que compartilhar com os outros, né? Exatamente. Que é o que você está fazendo. Prosperidade e abundância está no quanto que eu dou para o outro e não quanto eu uso. Exatamente. Esse é o grande desafio. E nisso, quando eu comecei a fazer isso, os homens começaram a me perguntar como eu melhoro o meu casamento, como eu melhoro minha relação com os meus filhos. E aí eu começo agora a fazer mais forte. Eu saio, entre aspas, da minha aposentadoria e começo esse projeto que é a X5, a Imersão Crescimento Exponencial, para ajudar empresários, mas na parede lá da nossa empresa existe a frase, que nunca foi sobre negócio, sempre foi sobre famílias. Eu ajudo o empresário a crescer o seu negócio, a evoluir, a deixar que ele seja escravo do negócio, que ele crie toda uma infraestrutura através da tese que a gente montou, mas no fundo eu quero restaurar o casamento Mas na verdade dele. Você quer dar tempo para ele cuidar da família, né? Exatamente. Tá, mas me fala uma coisa. Hoje, então, a X5, ela promove palestras, inclusive você vai fazer um evento aqui no Expo Faville. Isso, vamos fazer. Da X5? O braço da X5, nós temos a X5 Business, que é focada em desenvolvimento dos empresários, e nós temos a X5 Med também, que um sócio meu é médico, 3 sócios, na verdade, o Vital, a doutora Patrícia e o doutor Fábio, e nós também levamos isso para os médicos, para o médico deixar de ser um escravo de luxo,
E a nossa tese é que o médico, ele precisa sentar na cadeira de empresário. É um dado que a maioria dos médicos não sabem. Verdade. Hoje já tem 500 mil médicos, mas daqui a 10 anos serão 1 milhão de médicos. Se a gente parar para analisar, é o mesmo que está acontecendo no mercado de advocacia, quanto que forma de direito. E eu tenho uma tese, o médico e o pianista têm o mesmo problema. Eles dependem das mãos para poder ganhar dinheiro. Então, hoje a gente tem a doutora Patrícia, que é nossa sócia nesse projeto, por exemplo, ela saiu de um faturamento de 100 mil para faturar quase 1,5 milhão. E hoje, menos de 20% do faturamento depende dela. Olha só. Então, a gente leva esse trabalho, porque ela veio para a X5 Business, ela conseguiu aplicar nossa metodologia, ela saiu do negócio com o marido, montaram mais clínicas, e aí a gente montou a X5 Business para ajudar também, o MED, para ajudar também médicos. Então, você faz tipo uma mentoria com a X5 Business? Hoje nós temos mentoria, mas nós temos um programa, que a gente chama de Programa Empresa Exponencial, que a gente quer pegar na mão do médico e aplicar o que eu chamo de DEC, que é o Departamento de Excelência e Qualidade, que é aplicado na empresa, transforma a realidade e faz com que a empresa não seja dependente do seu dono. Onde a gente vai fazer uma construção de todo um processo, desde a cadeia de valor, organograma, descrição de cargo. Nós vamos ajudar ele a desenhar o processo, só que a maioria chegam e desenham um processo, matriz de risco, e param aqui. Só que como que desenvolve? Como que mudou minha história? Quem faz auditoria? Quem dá não conformidade? Quem garante que os processos sejam feitos? E aí a gente implanta esse setor de qualidade para que garanta que seja feito. E aí o empresário fique com o painel para saber os indicadores, para olhar se o faturamento aumentou, se a margem de lucro está correta, se a margem de contribuição... Tipo um dashboard que ele vai acompanhando tudo. Exatamente. Hoje mesmo eu fiz uma reunião de conselho com uma empresa lá do interior do Pará, a Prasmatec, uma empresa que fatura em aproximadamente 35 milhões ano, de Ricardo Facim e Sandra Facim, que começaram, não tinham nada, e depois de um ano hoje ele tem. Então, nosso trabalho não é só mentoria de falar, vá lá e faça. Não, eu pego na mão, em 4 mãos, e a gente ajuda o empresário. Porque isso é mais custoso, só que eu não ganho dinheiro disso. Meu dinheiro quem me dá são os meus negócios. Sim. Isso aqui para mim é uma missão. Vai gerar grana? Vai, mas a minha prioridade é fazer o que precisa ser feito para o empresário crescer e de fato ter a liberdade de tempo para namorar com sua esposa não só à noite, mas de manhã também, para poder jogar videogame com seu filho, brincar de boneca com sua filha. Essa é a nossa tese, é a minha tese. Olha, eu vou te falar. E tem um ditado que diz, né, quem trabalha muito não tem tempo para ganhar dinheiro. E isso prevalece hoje, principalmente hoje em dia, né? Sim, eu gosto muito de uma frase que, salvo engano, é do CEO do Alibaba, e inclusive teve aqui, que vocês trouxeram. Sim, o CEO do Brasil, né? Verdade. E ele fala o seguinte: eu gosto de gente, quando eu for contratar, eu contrato de preguiçoso. Eu não sei se é ele ou se é Bill Gates, enfim, a mente falhou agora, mas assim, por que contrato preguiçoso? Porque o preguiçoso vai dar um jeito de automatizar o processo e ele ficar tranquilo. Verdade. Então... Faz sentido, né? Ainda mais hoje em dia, né? Exatamente. Então, cada vez mais precisamos utilizar a tecnologia ao nosso favor, a organização ao nosso favor. Eu digo que todo empresário tem 3 missões. É a relação CTQ. Ele precisa trabalhar para diminuir o custo, ele precisa trabalhar para reduzir o tempo de entrega e aumentar a qualidade. E não afetar quando eu mexo em um, eu não afeto o outro. E o empresário brasileiro está muito focado no faturamento. Faturamento é métrica de vaidade. Quantas vezes eu estava faturando 100 milhões por mês e tomando 1,5 milhão de prejuízo? Só porque eu queria estar lá no banco, ganhando prêmios, troféus, mas minha operação ferrada. O que é a alegria do empresário? É dinheiro no bolso. Eu costumo falar, o que adianta você faturar 100 milhões... e você gastar 130, né? Exatamente. O negócio é você faturar 10 milhões e botar 4 no bolso. Esse é o segredo. Então, só que tem muito empresário que quer mostrar o número do faturamento. Então, vou até falar direto. Poder através do... Falar até direto, empresário. Foca no que está gerando caixa para você e não apenas no faturamento, porque faturamento é métrica de vaidade. Qual é o teu EBITDA? Que é o LAGIDA, o lucro antes dos juros e imposto, e depreciações e amortizações. Quanto está gerando de caixa? Esse é o grande desafio. E o empresário brasileiro, em sua maioria, ele não está focado nisso. Ele foca o olho no faturamento, mas não na eficiência operacional que gere dinheiro em caixa. Agora eu te falo uma coisa, porque esse programa, com certeza, está sendo visto por vários empresários, e alguns vão querer conversar com você. Como que uma pessoa pode se aproximar de você te contratando ou fazendo parte da tua mentoria? Como é que funciona isso? Hoje me chama, pode falar o Instagram aqui? Pode, enfim, fala o teu Instagram. Vai lá no @Patrício-Darvison, acompanha, me chama lá que a gente faz e a gente bate uma sessão,
Para todos que estão assistindo aqui, a gente pode dar uma sessão estratégica de presente em sua homenagem. Só falar, cara, assistir junto lá do Mazei, que você tem portas abertas, inclusive me coloca à disposição para, se você quiser presentear nossa imersão com quem é do Net Clube Alphaville. São 3 dias de imersão, tá? Pode presentear, é um presente. Olha que isso é um compromisso público, hein? Não, é público, já está à disposição. Gente, não só da Business, médico também. Fala que você viu o programa Net Clube na TV, para a equipe dele, do Patrício, que você vai ser muito bem assessorado, garanto. Então, estamos à disposição, abertos. Eu acredito que o mundo é abundante, o mundo é de parcerias. Com certeza. Inclusive, nosso maior crescimento vem quando uma empresa, que hoje é o Agibank, Agiplan, Marciano Testa, amigo nosso, foi comprar a gente lá em Sergipe. Comprar a empresa, eu não sabia nada de equity, de cash-in, cash-out, de venda de negócio, não vendemos. Mas nisso, formamos uma grande parceria que nos ajudou a sair de uma empresa que faturava e vendia 10 milhões por mês para vender 100 milhões por mês. Então, por causa de uma parceria, por causa de relacionamento, e eu quero dizer que esse é o grande ponto da questão. E o Net Clube Alphaville, eu tive aqui e eu fiquei impressionado com a forma genuína como as pessoas querem contribuir. Então, é o ambiente certo, são as pessoas corretas, o conhecimento correto que vai transformar. Então, aqui nem combinamos nada, mas é uma recomendação que eu vou falar para todos aqui. Venham, participem, se deem a oportunidade, porque tem muitas pessoas que dizem que nada, eu já participei de outros grupos e aqui é diferente. Eu quero dizer que aqui é diferente, você é uma pessoa genuína também, gostei muito da tua filha Dani, que também cuida, que é parceiro, então vem fazer isso, experimenta. Você está talvez precisando do ambiente certo para expandir o teu negócio como você acha que deve, mas Deus tem muito mais que você. Só falta estar no ambiente correto. Agora, é isso que eu queria te perguntar. Nessa tua trajetória, você é um cara que declarou, apesar do teu pai ter ganho na loteria, vocês tiveram um momento muito curto de alegria, né, financeira na vida. E depois tudo foi muita batalha. O que o network foi importante dentro dessa tua jornada? As pessoas certas na hora certa. Como é que foi? Fala um pouco sobre isso. Como eu vim de Rio Real e a maioria dos meus familiares de Rio Real são funcionários públicos, eles estão acostumados a ganhar dinheiro para ir para o final do mês. Sim. E eu tinha um tio meu, eu tenho um tio que é o meu sócio, J. Menezes, que nesse processo ele já era empresário e ele se tornou uma referência. E quando eu não falei aqui, que com 15 anos um olheiro do Bahia me viu, e eu fui tentar carreira e ser jogador de futebol. Olha só. Com 18 anos eu me lesionei, estava jogando no Ceará e eu tinha que voltar para minha casa. Ou eu voltaria para Rio Real ou voltaria para Lagarto. E eu optei voltar para Lagarto porque meu tio tinha empresa e eu ia estar num ambiente empresarial e eu fui morar nesse ambiente de meu tio. Então, por estar com ele, eu me tornei empresário, eu entendi que existiam novas possibilidades, porque se eu tivesse no meu ambiente familiar lá de Rio Real, eu provavelmente seria um funcionário público. Sim. Eu vinha conversando isso, eu não lembro com quem esses dias, e falando, cara, não é que está certo ou errado, mas eu viveria, o ambiente sempre vence. E por estar num ambiente de um tio empresário que tinha uma mentalidade grande, me fez crescer. Outro ponto, e quando a gente está ao lado de pessoas que chegaram em lugares, que atingiram resultados que nós queremos, aquela pessoa sabe o caminho. E eu não sei o caminho. Então, muitas vezes eu estou batalhando por uma estratégia, por uma oportunidade. Na minha metodologia, eu digo que existem 3 formas de você ter crescimento exponencial. E elas estão conectadas. Primeiro é com a força de vontade, e aí é onde acontece de você bater no teto. Porque nós temos força de vontade, mas chega um momento que a força de vontade não vai mais. Sim. E eu preciso de estratégias e habilidades diferentes. E quem tem? As pessoas que chegaram onde eu quero chegar. E quando eu estou ao lado dessas pessoas, eu começo a ter acesso a estratégias e habilidades que eu não tinha. Eu começo a fazer parcerias, eu começo a ter acessos que eu não tinha. Hoje, na rede social, as pessoas acham que são amigas. O network, para mim, é muito mais do que bater uma foto bonita. Sim, com e eu certeza. falo que existe o network de acesso e de influência. A maioria das pessoas hoje possuem acesso. Eu posso bater uma foto com o Mazei, eu posso, falar com o Mazei no Instagram, mas eu tenho influência sobre o Mazei. Dizer assim, Mazei, vamos jantar juntos? Vamos fazer um negócio juntos? Eu quero saber das suas... Então, acesso é diferente de influência. Verdade. E o meu network está focado em influenciar. Só que aí entra outro ponto, que não seja interesseiro, seja interessante. O meu network, 100% eu estou à disposição de contribuir.
Só que quanto mais você ajuda, mais pessoas em algum momento irão te ajudar. E aí o favor de Deus se estabelece sobre a sua vida, porque quanto mais você dá, Paulo vai falar lá em Atos que há mais bênção em dar do que em receber. Então, quando eu estabeleço sobre a minha vida o processo de dar, o jogo começa a mudar. Então, o segredo é para de querer para si, porque você tem para dar. E eu encerro... Pensa em ajudar os outros, né? E eu encerro essa frase de um amigo meu que falou o seguinte: Patrício, a gota na minha vida pode ser manancial na vida de alguém. Então, o pouco que eu tenho para ensinar, isso pode ser transformador na vida de alguém. Agora eu quero entender o seguinte, você também se posiciona como investidor. Me fala um pouco sobre isso. Você tem algumas áreas específicas que você quer investir? Isso, hoje eu tenho uma tese de investimento, eu tenho uma Venture Builder, que é a X5 Venture. A gente também lá no nosso grupo, a gente faz investimentos em startups e a nossa tese de investimentos nós investimos em empresas que têm tecnologia, que tenham no mínimo 6 meses de existência, que estejam chegando perto do break-even ou com 10 mil de faturamento de recorrência e que essas empresas a gente possa colocar dentro do nosso ecossistema para fazer ela ter um crescimento exponencial de forma rápida. Então, se você estiver dentro desse perfil, você pode apresentar projetos para ele. Nós temos vários para te apresentar. Não sei se a Daniela já te falou. Não falou, inclusive eu vi que vocês têm invenções, inventores. Tem. Eu estou com o meu canal de distribuição, que é uma coisa que eu entendi. Qual é o meu maior valor hoje? Não são minhas empresas, são os canais de distribuição que eu criei. Olha hoje eu só. tenho parceiros em todo o Brasil, em todos os estados. Eu tenho mais de 30 mil parceiros que são ligados diretamente aos meus negócios. Indiretamente, se a gente faz uma conta que a gente fez recentemente de 5 parceiros para cada negócio, eu tenho aproximadamente uma rede de 150 mil pessoas que trabalham de empresários na nossa rede. Quantos colaboradores geram? Vamos colocar o número de 5, então, são aproximadamente 600 a 700 mil pessoas que fazem parte do meu ecossistema. Coisa. E é isso que é o meu valor, que é o nosso valor. Então, o que eu estou interessado? Em produtos que, se eu coloco no meu ecossistema, isso vai crescer de uma forma mais rápida. Não é fácil, porque nenhum negócio é fácil. Claro. Então, é isso. Pelo menos a ferramenta para mover toda essa operação você tem pronta. Não, está pronta. E teve um ponto que a gente descobriu, que eu descobri, que está lá na Bíblia, em Provérbios: a soberba precede a queda. Então, quando eu sou um grande empresário, mas quando eu vou começar um novo negócio, eu tenho que ter a humildade de vir para o nível 1. Porque existem nuances de cada negócio que são peculiares, específicas daquele negócio. Sim. Então eu vou ter o tempo de aprendizagem de sair do 1 para o 2, depois para o 3, para o 4, de forma mais rápida. Mas eu não posso negligenciar isso. É o que muitos empresários acabam errando e negligenciando. Eu quero investir, quero abrir um novo negócio. Eu passei 12 anos para abrir o meu segundo negócio. 12 anos? 12 anos. Patrício, eu agradeço muito a tua presença aqui. Infelizmente, você é um cara de um conteúdo extremamente interessante, mas o nosso programa terminou o tempo. Obrigado por você ter vindo, meu amigo. Gratidão. Fala de novo o teu Instagram. @o Patrício Darvisson. DARVISSON. Patrício, eu agradeço demais a tua presença, meu amigo. Você é um cara com muito conteúdo e espero que você faça novas palestras aqui com a gente, porque tem coisa aí que você falou que eu gostei. Gente, na próxima semana nós voltamos com o programa NET Clube na TV. Lembrando que se você quiser participar com a gente aqui do nosso ecossistema, entre em contato com a gente. @NET Clube Alphaville é o nosso Instagram. Manda uma mensagem que você vai estar aqui com a gente. Até breve, na próxima semana voltamos.